Olá, queridos companheiros, sempre rogando a Deus nosso Pai e a Jesus, o nosso Mestre, que esteja conosco. Estamos realizando a leitura e algumas reflexões sobre o Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Estamos no livro 2, capítulo 11, Os Três Reinos. Item 1, os minerais e as plantas. Pergunta de Allan Kardec, 585. Que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou ainda em 2 classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana um 4º reino. Qual dessas divisões é a preferível? Todas são boas. Isso depende do ponto de vista. Encarnados sob o aspecto material, não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Do ponto de vista moral, há, evidentemente, 4 graus. Nota de Allan Kardec. Esses 4 graus têm, com efeito, caracteres bem definidos, embora pareçam confundir-se os seus limites. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, não possui mais do que uma força mecânica. As plantas, compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade, têm também uma espécie de inteligência instintiva, limitada, com a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo isso que existe nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial e ilimitada que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Vejam, companheiros, tudo na obra de Deus concorre para o progresso, o aperfeiçoamento, e nós estamos seguindo esta jornada de aperfeiçoamento conforme a providência divina. Então, há os reinos mineral, vegetal, animal e hominal. Em cada reino há a consolidação de uma condição, de uma necessária ao aprimoramento. No reino mineral, a força mecânica, do ser inorgânico, matéria inerte. No reino vegetal, a matéria inerte mais a vitalidade. Nos animais, compostos da matéria inerte, dotados de vitalidade, também uma condição de uma inteligência instintiva, limitada com a consciência de sua existência e de sua individualidade. E no homem, tudo isso junto, mais a inteligência especial e ilimitada, que lhe dá a consciência do futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus, como bem explica aqui Allan Kardec. Vejam que, embora estejamos longe da perfeição, já estamos no reino hominal, onde podemos então exercitar esta inteligência ilimitada e ganhar cada vez mais a consciência de nós mesmos e daquilo que devemos desempenhar para o aprimoramento próprio. Pergunta 586. As plantas têm consciência de sua existência? Não. Elas não pensam, não têm mais do que a vida orgânica. Isso mesmo, nós vimos que ela tem a matéria inerte e apenas a vitalidade. 587. As plantas têm sensações? Sofrem quando mutiladas? As plantas recebem as impressões físicas da ação sobre a matéria, mas não têm percepções. Por conseguinte, não têm a sensação de dor. 588.
A força que atrai as plantas uma para as outras é independente da sua vontade? Sim, pois elas não pensam. É uma força mecânica da matéria que age na matéria. Elas não poderiam opor-se. 589. Certas plantas, como a sensitiva e a dionéia, por exemplo, têm movimentos que acusam uma grande sensibilidade e, em alguns casos, uma espécie de vontade, como a última, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela para sugar-lhe o suco, e à qual ela parece haver preparado uma armadilha para matar. Essas plantas são dotadas de faculdade de pensar? Têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a animal? Constituem uma transição de uma para a outra? Tudo é transição na natureza, pelo fato mesmo de que nada é semelhante, e, no entanto, tudo se liga. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos não têm pensamento. Nada mais possuem que um instinto natural e cego. Nota de Allan Kardec. O organismo humano nos fornece exemplos de movimentos analógicos, sem a participação da vontade, como as funções digestivas e circulatórias. O piloro se fecha ao contato de certos corpos para negar-lhes passagem. O mesmo deve acontecer com a sensitiva, na qual os movimentos não implicam absolutamente a necessidade de uma percepção e menos ainda de uma vontade. Então vejam que Kardec aqui esmiuça, faz perguntas sobre plantas, por exemplo, como a dionéia, desta última pergunta, que é a chamada planta carnívora, né? Se ela tem alguma diferenciação com relação às outras plantas e se estariam numa condição, numa classe, né, transitória. E aí a espiritualidade responde que tudo é transição na natureza, tudo é transição, porém, estando no reino vegetal, as plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. E acrescentam que a ostra que se abre e todos os zoófitos não têm pensamento, nada mais possuem que um instinto natural e cego. A ostra já é classificada dentro ali do reino animal, né? E os zoófitos, esse termo até é mais antigo, né? São organismos em transição mesmo, né? De um reino para o outro. E não há um termo de um e já passa para o outro. Então, tudo vai ocorrendo em a natureza de forma transitória e muito sutil. Esse pulo de um reino para o outro não se dá assim, puf, né? Então, se dá de uma maneira transitória que só a sabedoria de Deus sabe ali conduzir e direcionar. Pergunta 590. Não há nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que os leva a procurar aquilo que lhes pode ser útil e a fugir ao que lhes pode prejudicar? Há, se o quiserdes, uma espécie de instinto. Isso depende da extensão que se lhe atribua a essa palavra, mas é puramente mecânico. Quando, nas reações químicas, vedes dois corpos se unirem, é que eles se afinam, quer dizer, que há afinidades entre eles, mas não chamais a isso de instinto. 591. Nos mundos superiores, as plantas são, como os outros seres, de natureza mais perfeita? Tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens são sempre homens. Olha que legal! E aí vem uma nota do tradutor, que é Herculano Pires, que nos diz: algumas pessoas fazem desta resposta uma negação da continuidade evolutiva das coisas e dos seres. O leitor deve considerar que a resposta se refere à condição dos mundos superiores,
onde há plantas, animais e homens, como nos inferiores, mas em escala avançada. A palavra sempre não é empregada aí no sentido de eternidade, o que seria contrariar os princípios espíritas. Quer dizer apenas que os três reinos existem sempre, em todos os mundos aqui referidos. Então, vejam que interessante, precisamos ler, estudar bastante, refletir bastante, procurar expandir a nossa mente para essas definições tão incríveis. Isso vai fazendo com que a gente valorize muito todas as espécies. Quando a gente olha agora para uma pedra, para uma planta, para um animal, nós temos uma consciência diferente. Tudo está sob as leis, de Deus, da providência divina. Tudo progride. Estamos num planeta em que temos essa espécie mineral, vegetal e hominal. Em planetas superiores também há essas espécies numa condição superior. Se olharmos para a nossa própria história terrena, vemos que a Terra, enquanto planeta primitivo, e os estudos nos mostram isso, haviam plantas, por exemplo, muito diferentes, vegetais primitivos, animais primitivos, hoje extintos. Então, confiemos na sabedoria infinita da divindade e sua providência e façamos a nossa parte, em respeitando o planeta, auxiliando aos seres na sua evolução, e isso só poderemos fazer nos aprimorando, afinando cada vez mais o nosso coração com o de Jesus, que é o nosso mestre maior que veio nos ensinar como nos aprimorar cada vez mais neste planeta a que fomos chamados a experienciar. Item 2. Os animais e o homem. Kardec pergunta, 592. Se compararmos o homem e os animais em relação à inteligência, parece difícil estabelecer a linha de demarcação, porque certos animais têm, nesse terreno, notória superioridade sobre certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa. Sobre esse assunto, os vossos filósofos não estão muito de acordo. Uns querem que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte que desce às vezes muito baixo ou que pode elevar-se muito alto. No físico, o homem é como os animais e menos bem provido que muitos dentre eles. A natureza lhes deu tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para prover às suas necessidades e à sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, isso é certo, mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. Nossa, vejam como essa resposta pode nos fazer refletir e, ao contrário de muitas tendências, valorizarmos a condição em que nos encontramos e o próximo, o nosso semelhante nessa condição. Muitos de nós, como foi referido aqui, podemos nos rebaixar até a condição animal, mas também podemos nos elevar. Mas precisamos nos esclarecer, aproveitar esses conceitos e nos esclarecer, jamais colocando alguém ou chamando alguém, nosso semelhante, de animal. Já podemos pensar que é um hominal agindo como um animal, mas não podemos chamá-lo de animal. E aí, aproveitemos e peçamos
a Deus Pai que auxilie a todos nós para que aproveitemos bem essa condição de hominal e nos elevemos, e orar também por aqueles de nossos irmãos que percebemos ainda numa condição que julgamos mais difícil do que a nossa, rebaixando-se, como diz aqui, até a condição dos brutos. 593. Podemos dizer que os animais só agem por instinto? Ainda nisso há um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais. Mas não vês que há os que agem por uma vontade determinada? É que têm inteligência, mas ela é limitada. E aí vem uma nota de Allan Kardec. Além do instinto, não se poderia negar a certos animais a prática de atos combinados que denotam a vontade de agir num sentido determinado e de acordo com as circunstâncias. Há neles, portanto, uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e prover à sua conservação. Não há entre eles nenhuma criação, nenhum melhoramento. Qualquer que seja a arte que admiramos em seus trabalhos, aquilo que faziam antigamente é o mesmo que fazem hoje, nem melhor, nem pior, segundo formas e proposições constantes e invariáveis. Os filhotes separados de sua espécie não deixam de construir o seu ninho de acordo com o mesmo modelo sem terem sido ensinados. Se alguns são suscetíveis de uma certa educação, esse desenvolvimento intelectual, sempre fechado em estreitos limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza flexível, pois não fazem nenhum progresso por si mesmos, e esse progresso é efêmero, puramente individual, porque o animal, abandonado a si próprio, não tarda a voltar aos limites traçados pela natureza. Então aqui Kardec deixa bem claro a condição dos animais em sua classe. 594. Os animais têm linguagem? Se pensais numa linguagem formada de palavras e de sílabas, não. Mas, num meio de se comunicarem entre si, então sim. Eles se dizem muito mais coisas do que supondes, mas a sua linguagem é limitada, como as próprias ideias às suas necessidades. 594a. Há animais que não possuem voz. Esses não parecem destituídos de linguagem? Compreendem-se por outros meios. Vós, homens, não tendes mais do que a palavra para vos comunicardes? E dos mudos, que dizeis? Os animais, sendo dotados da vida de relação, têm meios de se prevenir e de exprimir as sensações que experimentam. Pensas que os peixes não se entendem? O homem não tem o privilégio da linguagem, mas a dos animais é mais instintiva e limitada pelo círculo exclusivo das suas necessidades e das suas ideias, enquanto a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Nota de Allan Kardec. Realmente, os peixes que emigram em massa, bem como as andorinhas que obedecem ao guia, devem ter meios de se advertir, de se entender e de se combinar. Talvez o façam entre si, ou a água seja um veículo que lhes transmita certas vibrações. Seja o que for, é incontestável que eles dispõem de meios para se entenderem, da mesma maneira que todos os animais privados de voz, que realizam trabalhos em comum. Deve-se admirar diante disso que os espíritos possam comunicar-se entre eles sem o recurso da palavra articulada? E aí Kardec nos remete ao item 282, que está no capítulo 6, Vida Espírita, no item 6, Relações de Além-Túmulo. E a pergunta é a seguinte: como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é reflexo da faculdade espiritual.
O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como o ar é para a voz o veículo do som, uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, permitindo aos espíritos corresponderem-se de um mundo a outro. Então vejam que interessante, a partir desta resposta aqui dada pela espiritualidade superior, Kardec coloca essa nota e nos faz ali raciocinar sobre a questão da comunicação, que não é só feita por meio da palavra material. E então remete a isso no que se refere aos animais, que eles têm meios de se comunicar sem o uso ali das palavras e através dos meios em que habitam, que pode ser na água, pode ser no ar. E aí vem colocar essa situação, através da nota de Kardec, da própria comunicação entre os espíritos desencarnados, que se utilizam ali do meio em que dispõe, que é o fluido cósmico universal, que transmite os pensamentos, a comunicação feita ali pelos pensamentos. E sabemos que a velocidade do pensamento pode ser maior do que a velocidade da luz. Então, olha quanta coisa incrível para que possamos ali pensar. Por hoje ficamos por aqui e vamos dar continuidade nesse item 2, os animais e o homem, no nosso próximo encontro. Que Jesus esteja junto ao coração de cada um.